o livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, o texto é muito conhecido, mas eu tenho certeza de que Deus vai falar com você de uma forma extraordinária e um tanto diferente da qual você já ouviu a pregação. Isaías capítulo 6, no versículo 1 a seguir, diz: todos já acharam? Diga amém. Isso, pode ficar de pé se você puder. A visão de Isaías e o seu chamamento, seu chamado. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com as suas 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Kadosh, 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 ou seja, santo, 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 Yahvé Sabaoth, ou o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do luminares se moveram à voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, e trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com a sua tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoados são os teus pecados. Depois disto, ouvi a voz de Yahvé, a voz do Senhor, dizendo: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche a sua Bíblia e se assente, por favor. O dirigente de culto disse que a palavra do Senhor é boas novas. Então eu tenho uma notícia nova e boa para a sua vida. Antes de eu pregar o texto, eu queria te dizer sobre o propósito deste culto. Nós temos aqui a visão profética do mover apostólico. A intenção de todo líder, de todo pastor local, é trazer o crescimento para a igreja. É fazer você se envolver com o seu ministério, com o seu chamado. É muito importante você ouvir isso. Talvez isso te constrange. Talvez a partir de agora você comece a trabalhar mais para Deus. Alguns anos atrás nós tivemos em algumas reuniões de pastores e líderes. Eu tive a oportunidade de ministrar para uns em cima de uma pesquisa onde eu estudei sobre uma estatística, um passado um tanto próximo, não tão distante, no ano de 2005, 2008. Estudamos uma estatística de que 90% dos membros da igreja hoje, atual, eles não querem se envolver com o seu chamado, com ministérios de igreja, com ocupação ministerial. Logo, se uma igreja tem 100 pessoas, apenas 10 pessoas se envolvem com algumas tarefas da igreja, como evangelismo, como alguém que quer orar no início do culto, não querem se envolver com seus ministérios. Mas eu vim da parte de Deus para te dizer que nós precisamos quebrar essa estatística negativa, porque Deus te chamou para um propósito. E o culto do mover apostólico, ele tem como propósito trazer para você um direcionamento para o seu chamado ministerial.
Deus te escolheu para um propósito. Eu vou repetir porque você precisa ouvir isto. Deus te chamou para um propósito. Você não pode continuar a ser o mesmo. Uma vez um homem me disse na minha igreja: eu sou admirador do teu ministério, eu sou um admirador do evangelho. Chega de ser um simpatizante apenas de ministério, de igreja, do evangelho. Deus te chamou para algo maior. Cutuca 2 ou 3, diga para ele assim: Deus te chamou para algo maior. Se ele não gostou, irrita ele, grita com ele. Então, Deus te chamou para algo maior. Uma pergunta, eu não canso de dizer isso, pastor Anderson Borges. Uma pergunta que foi gerada dentro do meu discipulado, onde, diante de muitos questionamentos dos discípulos, eu, enquanto discipulador, comecei a perguntar: Deus me escolheu, ou Deus te escolheu, e agora, qual é o propósito? Talvez essa seria uma grande pergunta que você deveria fazer para você mesmo. Deus me escolheu, e agora, qual é o propósito? As pessoas estão dentro da igreja, estão perdidos, sem se mover, sem exercer alguma função dentro da igreja. E aqui vai uma resposta: Deus me escolheu, e agora, qual é o próximo nível? E agora, qual é o propósito? Eu vou te responder. 1 Pedro capítulo 2, no versículo 9, Pedro vai dizer que nós somos raça eleita, nação eleita, propriedade exclusiva de Deus, para pregar o evangelho. Você é eleito de Deus, você é legitimado para pregar o evangelho. Que é uma outra, Isaías 61, no versículo 6, vai dizer: vós sereis chamados ministros de Deus. Alguém já te chamou de ministro de Deus hoje? Olha para 2 ou 3, aponta para ele e diga: você é ministro de Deus. Mas do jeito que eu estou, não importa. Deus está te chamando. Você não é o que o diabo diz que você é. Você é o que a palavra diz que você é. Então repita: eu sou ministro de Deus. 3 pessoas entenderam lá atrás. Repita comigo: eu sou ministro de Deus. Quem entendeu isso, se expresse e aplauda o nome de Jesus. Isto, eu quero entrar no texto que ora li. Eu queria falar do chamado profético de Isaías. O livro que eu li, o capítulo 6. Isaías, o capítulo 6 é um dos clássicos da literatura que escreve o profeta Isaías. Quando eu tenho a propriedade de falar que é um dos clássicos, é porque eu estou dizendo que muitos pregadores leem. Muitas pessoas já ouviram falar. Por isso eu digo que é um dos clássicos da literatura que escreve o profeta Isaías. Isaías, cujo nome significa Deus é salvação, filho de Amós, sobrinho e primo do rei Uzias. E aqui Deus me deu uma palavra sobre o chamado de Isaías. O texto é incisivo e claro. No capítulo 6, no versículo 1, diz assim: no ano que morreu o rei Uzias. Alguém repita comigo, porque isso é profético. No ano que morreu o rei Uzias. Depois deste ponto, eu quero pontuar aqui para te dizer que quando morre o rei Uzias, no ano que morreu o rei Uzias, foi um ano de luto, um ano de perda, um ano de frustração para um jovem profeta. Havia uma expectativa, irmãos, ouça isto. Todos nós que vivemos debaixo de um chamado, de um legado espiritual. Eu queria dizer algo, eu escrevi aqui em pauta: a diferença de legado e de herança. E dentro dos direitos sucessórios, herança é quando os pais ou os parentes, eles vão deixar algo para os filhos. Alguém pegou isso aí? Dentro de um direito sucessório, a herança é quando os pais ou um parente
deixou uma herança, deixou para as pessoas. Mas o legado é quando você vai deixar algo nas pessoas. O legado, você vai deixar algo nas pessoas e não para as pessoas. Perceba que meus pais deixaram uma herança. Os meus irmãos, eles tomaram posse. Eu falei para minha esposa, eu nunca vou brigar por causa de herança, porque eles nunca vão ter aquilo que eu herdei. Sabe o que é? O legado. Porque herança, alguém passa para outro, alguém dá para aquela pessoa venha usufruir. Mas o legado, nós colocamos, é colocado dentro de nós. E ninguém rouba aquilo que alguém colocou dentro de mim. Talvez uma herança, alguém disputa para tomar de você, mas o teu legado está impregnado na tua vida. Onde eu quero dizer com isto? O profeta Isaías, ele estava debaixo de um legado. Por que estou dizendo? Ainda que alguém pense que era uma herança ministerial, o ano que morreu o rei Uzias, a Bíblia vai dizer que neste período havia uma frustração muito grande para o profeta Isaías, porque nele havia uma expectativa de se tornar um profeta no palácio. Esperava ser ele promovido, chamado para exercer um cargo importante no palácio, no período de rei Uzias. Segundo os estudiosos, no meio da parentela, Uzias era tio, primo de Isaías. E ali eu vejo um gancho para que nós possamos falar que as pessoas que, quando falamos de nepotismo, o famoso nepotismo ou nepotismo, é quando alguém está executando uma função dentro de uma empresa, um cargo. E muitas das vezes nós queremos fazer isso com os nossos parentes. Alguém da Fiat, alguém da Volkswagen, alguém da Mannesmann. Eles querem, os diretores, colocar os seus filhos, os seus parentes, aquele que nós chamamos de a peixada, o cabide. Parece que eu vejo a expectativa do profeta Isaías era que o seu tio ou primo próximo lhe colocasse para ser profeta no palácio. Sabe o que a Bíblia diz? Que Isaías ficou frustrado, porque aquele que ele estava se espelhando, aquele que ele estava esperando que lhe promovesse, entrou em falência. No ano que morreu o rei Uzias, foi um ano de falência na vida do profeta Isaías. Quando eu falo de nepotismo, eu vou melhorar aqui. É o que é importante dentro de uma empresa, de um departamento que vai colocar um parente, vai arrumar uma boa vaga. Era assim que Isaías estava se comportando no período que ainda Uzias estava vivo. Isaías pensa, a oportunidade, pastor Wantes, é esta. A oportunidade de eu ser promovido é esta. Só que não. Diz a Bíblia que Uzias morre. E no ano que o rei Uzias morre, foi uma fatalidade. E aconteceu esta fatalidade, onde Isaías agora, ele pensa, tudo aquilo que eu esperava acabou. Eu tenho algo da parte de Deus para concluir esta mensagem. Quem sabe você entrou aqui, estava numa grande expectativa, que o ano de 2026, o ano que morreu o rei Uzias, eu não sei qual foi o Uzias que morreu na tua vida, eu não sei em que você preparava uma grande expectativa. O ano que morreu o rei Uzias foi um ano de frustração para Isaías, porque aquilo que ele esperava entrou em falência. Quem sabe eu estou pregando para alguém que está me ouvindo nesta noite, e que o ano que você esperava muitas coisas, foi um ano que faleceu muitos projetos na tua vida. Quem sabe você estava em 2026, iniciou o ano querendo algo grande, e aquilo que você esperava entrou em falência. Quem sabe coisas entraram em falência no teu ministério, na sua vida financeira, na tua vida profissional, coisas que entraram em falência.
coisas que morreram na tua vida. Eu tenho uma palavra: nem tudo está perdido. Sabe por quê? Deus me disse que o luto não pode determinar o final da tua história. Quem entendeu isso, levanta a mão e dá um júbilo de glória. Repita após mim: o luto não determina o final da minha história. Porque hoje é noite de Deus te mostrar os céus abertos. Isaías, ele pensa que a oportunidade havia acabado. Mas no ano que morreu o rei Uzias, foi o dia que ele disse: eu vi o Senhor assentado no trono. Deus começou a dar uma visão para Isaías que ele nunca teve. Deus ousou a mostrar um profeta o céu pelo lado de dentro. Muitas das vezes nós ouvimos as pessoas falar: eu sinto a presença de Deus. Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus. Mas Isaías foi diferente. A Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu não sei quanto a você, mas Deus esse ano, no ano de coisas que faleceram na tua vida, no ano de falência, eu tenho acompanhado muitos fúnebres, eu tenho acompanhado muitos lamentos, pessoas que chegaram para mim e disseram: pastor, meu parente morreu. Com muita dor eu disse: meus pêsamos, que Deus possa receber o teu ente querido. Mas tem pessoas que olharam para mim e disseram: pastor, o meu casamento entrou em ruína, está em falência. Pastor, a minha vida financeira, minha empresa está em falência. Eu tenho uma última notícia da parte de Deus: Uzias pode ter morrido, aquilo que você gerou expectativa pode ter morrido, mas Deus está me dizendo que foi no ano que morreu Uzias, foi que Deus começou a chamar Isaías para te dizer: eu tenho algo contigo. Foi no ano que tudo estava dando errado, foi que Deus chamou Isaías. Eu tenho uma palavra: é neste ano que estava dando tudo errado na tua vida, que Deus está dizendo: eu vou te usar muito ainda. Neste ano que parece ser um fracasso, mas será um ano de vitória. Na placara baixandará. Eu sinto uma presença. Eu sinto uma presença de Deus aqui. Aleluia. Falência de projeto. O luto não determina o final da tua história. Foi no ano de luto, no ano de perda, de crise da vinda de Isaías, que ele foi chamado, ou que ele viu o sobrenatural de Deus. Naquele ano tinha tudo para ser péssimo. Olha para cá, por gentileza, já estou concluindo o último tópico. No ano que morreu o rei Uzias, foi uma decepção, tinha tudo para dar errado para Isaías. Olha para 2 ou 3, me ajuda a pregar. Dizer, no ano que morreu Uzias, tinha tudo para dar errado, mas Deus mudou a história de Isaías. Olha para mim, irmão, quem sabe você entrou aqui: tem um problema aqui, deu um problema no meu carro, meu Deus do céu, tem um problema aqui. Irmão, tinha tudo para dar errado. Quem sabe esse ano de 2026 começou tudo errado para a tua vida, mas a tua história não vai terminar do jeito que começou. No ano que morreu o rei Uzias, parece que estava dando tudo errado. Por isso que a Bíblia vai dizer: no ano que morreu, no mesmo ano. Eu não me recordo a data, mas a Bíblia vai dizer que 365 dias estava tudo para dar errado. Eu não sei se foi no início, mas a Bíblia vai dizer: no ano que morreu o rei Uzias. Uma nota fúnebre começou a correr no palácio: meu tio morreu, estou de luto. Mas a Bíblia diz que quando Isaías começa a viver o luto, Deus diz: ei, Isaías, eu quero te mostrar algo poderoso. Isaías, aquilo que não deu tempo para Uzias fazer e te promover, eu vou te promover. Porque Isaías, você não vai depender de homem para colocar você posicionado para o teu ministério. Eu vou te levantar como profeta. No ano que morreu o rei Uzias, irmão, tinha tudo para dar errado. Tem dias que nós pegamos coisas que era para dar certo, está dando errado.
Tem dias que nós ficamos frustrados, porque aquilo que era para dar certo, começa a dar errado. Aquilo que contamos que ia dar certo, começou a dar errado. Isaías estava vivendo esse dilema. Mas diz a Bíblia que quando no ano que morreu o rei Uzias, aí entra o espaço e ele começa a dizer: eu vi o Senhor. Oh meu Deus do céu. Esta palavra, viu o Senhor, ele estava dizendo na forma organizada, teológica, ele estava dizendo: Deus começou a fazer algo poderoso na minha vida. Ele sai animado, e então alguém diz: Isaías, o que houve com você? Você ainda está de luto? Ele diz: estava, porque aquilo que eu esperava de Uzias não aconteceu, mas o Deus de Israel está me dizendo que depois da morte de Uzias, ele ia me mostrar algo poderoso. E Deus está dizendo para você nesta noite: eu não sei que luto você está vivendo, eu não sei o que morreu na tua vida, mas foi no ano que morreu Uzias, foi que Deus começou a fazer coisas grandes na vida daquele profeta. Quem sabe tu entrou aqui dizendo: pastor, esse ano começou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Alguns falastrões dizem que agosto é um mês de desgosto. Só que eu vou rejeitar isto para te dizer que agosto pode ser luto para muitos, mas no ano que morreu Uzias, Deus começou a mostrar o céu do lado de dentro. E no ano da sua crise é que Deus vai começar a fazer proezas sobre a tua vida. Quem acredita, se expresse, dê um grito de celebração ao Senhor. O chamado de Isaías, a Bíblia diz que no capítulo 6, no versículo 1, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Todas as vezes que você olha para um trono, segundo a Bíblia, você vai ver alguém no trono, um juiz, um rei, e o próprio Deus, ele representa Jeová Tzidkenu. O Deus que está no trono, ele está estabelecendo juízo. Oh meu Deus do céu, alguém não entendeu. A Bíblia vai dizer que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Só quem estuda e que ama a palavra, você vai entender o que Deus me revelou. E quando ele estava no alto e sublime trono, Isaías diz: eu vi o Senhor. E o Eterno estava dizendo: eu vou começar a julgar a causa do meu povo. Isaías, e tu serás porta-voz da justiça sobre a terra. Só que agora acontece algo diferente. A Bíblia vai dizer que ele começa a dizer para Deus. Por isso que eu disse que é justiça, juízo. Quando ele olha a Deus no trono, as vestes do adorado estavam vindo sobre os luminares do templo, uma fumaça, a glória de Deus, a Shekinah do Eterno, ela veio sobre aquele lugar. E ele começa a fitar os seus olhos, olhar a visão. E ele agora, ele percebe diante da magnitude, da glória de Deus, ele se olha um tanto pecaminoso, ele se enxerga um tanto miserável. Porque quando Deus se revela a nós entendemos que nós somos pó, cinza, que nós não somos nada, que nós somos dotados apenas de um ser humano, mas que somos carentes da glória dele. E diz a Bíblia que agora, diante da presença, ele vai ter um arrependimento. Ele vai começar a dizer: Senhor, olha, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. A sua boca falava palavras frívolas. Senhor, o meio que eu habito, o meio social, são de pessoas impuras. Ele disse: agora Deus vai desistir de mim, porque eu já falei que eu sou impuro, que eu tenho lábios impuros, que eu não sou digno de ser porta-voz da palavra dele. Sabe, eu fico pensando, Deus não desistiu de Isaías porque ele tinha os lábios impuros.
Olha para mim, Deus não vai desistir de você por causa do seu estilo de vida. Só o Flávio que entendeu, que disse amém. Deus não vai desistir de você por causa dos seus pecados. Sabe por quê? Porque quando Deus chama, Ele também te capacita. Diz a Bíblia que Deus então deu uma ordem para um anjo. Um dos serafins, que estava serafins, são aqueles anjos que espalham brasas no altar. Um dos serafins pegou uma tenaz e pegou uma brasa viva no altar e foi até ele voando e tocou nos seus lábios, tocou na tua boca. Quando Isaías se dá por si, o anjo vai revelar algo por causa da brasa viva do altar. Eu tenho uma palavra para quem possa interessar. O altar de Deus tem brasa viva. E é este fogo de Deus que veio até Isaías. E a Bíblia diz que o anjo tocou nos seus lábios. E o versículo 6 e 7 vai dizer: Isaías, essa brasa viva tocou nos teus lábios e a sua iniquidade foi tirada. E Deus me deu uma palavra para falar sobre iniquidade removida. Eu não sei como você entrou aqui. Pastor, eu dei um deslize, eu fui beber, para que eu fiz isso? Pastor, eu não sou digno. Eu vou te dizer uma coisa: o crente mais fraco que entrou aqui hoje, ele está prestes a ser purificado, ser limpo para pregar a palavra do Senhor. Só quem acredita dá um júbilo de glória aí no seu lugar. Removendo a iniquidade. O versículo 6 e 7. Isaías agora vai ter os seus lábios purificados. A tua iniquidade foi tirada. O teu pecado foi tirado. Eu tenho uma palavra para alguém que entrou aqui, que o diabo tenta te acusar. Eu poderia sair desse altar e ir pelo menos em 3 pessoas que o diabo acusou a semana toda. E parece que o diabo está dizendo: você não pode, você pecou, você está transgredindo. Só que você veio aqui para ouvir uma palavra. João escreve: filhinhos, não pequeis, não pode pecar. Todavia, se você pecar, você tem um advogado no céu. Jesus, olha para o teu irmão e diga: você tem um advogado fiel. Oh meu Deus, parece até que ele não quer receber esta palavra. Diga para ele: você tem um advogado no céu. A palavra Paráclito, estudamos pneumatologia, tem uma área que fala paracletologia. Ele está intercedendo por você para dizer: Deus, ele pecou, mas o sangue de Jesus Cristo, alguém pode completar, purifica de todo o pecado. Quero concluir aqui. Posicionamento diante do chamado. Eu não poderia descer dessa tribuna sem antes te trazer essa revelação de Deus. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas eles não querem se posicionar. Muitas pessoas, Deus está dando a oportunidade de purificar, de fazê-lo dele um pregador, mas eles não se posicionam. Sabe o que Deus me disse? Quando Isaías, Deus pede posicionamento, e Deus me disse aqui: o que determina o seu chamado é o seu posicionamento. Não olha para o teu irmão não, que ele vai ficar constrangido. Olha para mim e diga: o que determina o seu chamado é o seu posicionamento. Olha para 2 ou 3, de que tal você se posicionar hoje? Isso.
ele vai ouvir os anjos dizendo: Santo, 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 Santo. É impossível você ouvir a palavra Kadosh, Kadosh, Santo, e não conseguir se santificar. E esta é a palavra que está vindo do céu para a terra: Santo, Santo, Santo. O diabo não gosta que você ouve Santo, 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 mas Deus está dizendo: eu estou santificando o meu povo. Termino aqui. O seu posicionamento diante do chamado. Quando Deus acaba de terminar tudo, faltava apenas um para virar a chave do profeta. O capítulo 6, no versículo 8, vai dizer: e uma voz do céu saiu do trono e me disse. Duas perguntas, duas interrogativas bíblicas: a quem eu enviarei? Segunda pergunta: quem há de ir por nós? No plural, quem há de ir por nós? Isaías constrangido, porque essas duas perguntas: quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? Esta pergunta nos posiciona para o chamado que Deus tem para nós. A quem eu enviarei? E Deus começa a procurar Isaías para ver qual era a posição dele. E ele se posiciona e diz: Senhor, fala de novo. Quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? Constrangido, ele vai dizer: Senhor, não tem mais ninguém. Será que Deus está falando para mais alguém? Então é para mim. Como é que é, Senhor? Quem há de ir por nós? Quem eu enviarei? Ele vai dizer: eis-me aqui. Olha para mim, Deus não está falando para muita gente. Deus está falando para você que está aqui. A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Sabe o que Deus me disse há muitos anos? O que determina o seu chamado é o seu posicionamento. Não é o seu dinheiro, não é a casa chique que você tem, não é a namorada linda, modelo que você tem, que às vezes é modelo de barril, e você está aí todo sem graça. O que determina o seu chamado não é a sua voz linda. O que determina o teu chamado não é a finança, o seu trabalho. Porque muitas pessoas, irmãos, são prósperos, mas não se posicionam. Tem muita gente que é lindo por fora, mas não se posicionam. A palavra é: aquilo que determina o seu chamado é o seu posicionamento. Sabe o que Deus esperava de Isaías? Que se ele posicionasse. Sabe o que Deus esperava dele? A quem eu enviarei? Ele levantou a mão e diz: Hineni. Olha para mim, vou gastar um pouquinho do hebraico. Hineni, repita: Hineni. Não, repita: Hineni. A palavra Hineni, extraída da etimologia do hebraico, significa: eis-me aqui. Alguém pode repetir comigo? Levante a mão bem alta, para você não desanimar, para o diabo saber que você está posicionado. Diga: eis-me aqui. Agora olha para o teu irmão e diga: não volta atrás não. Você já disse. Você já liberou a palavra de vitória. Ah, mas já está tão difícil. Meu marido não deixa. Ah, pastor, porque eu preciso pôr uma dentadura. Eu pago a dentadura. Pastor, eu preciso casar. Eu pago o cartório. Eu não tenho aliança. Eu compro aliança. Mas você precisa dizer: eis-me aqui. Pare de dar desculpa para Deus. Ah, porque eu não sei falar. Jeremias não sabia falar. Isaías também era impotente. Mas Deus falou: eu quero ouvir uma palavra. Quem eu enviarei? Ele vai dizer: envia-me a mim. Sabe, e eu quero liberar uma palavra para terminar. Eu quero orar por você. Hineni, eis-me aqui. Talvez você está vivendo o pior ano da tua vida,
um ano de perdas, de luta, de falências, de projeto, mas foi no ano que morreu o rei Uzias que Deus determinou e mudou a história de Isaías. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você.